Bem-vindos ao Questão de Opinião. Eu sou a Silvia Stella e o tema de hoje é sobre o ato de perdoar. Embora seja um sentimento nobre, ele nos traz muitas vezes angústia e alguns conflitos interiores. Para falar mais a respeito deste assunto, eu convidei a Márcia Ortiz, que é psicanalista, terapeuta reikiana e radiestesista. Como vai, Márcia? Tudo bem? Muito bom tê-la aqui conosco, tá? Obrigada. E pela sua experiência analítica de consultório e também pela sua própria vivência pessoal, o que você diria? O perdão é político, religioso ou filosófico? Bem, para falar um pouquinho do perdão, da origem, a gente pode dizer a visão política, né? Então, só o rei tinha a capacidade de dar o perdão àqueles que não pagavam os impostos. Na visão religiosa, nós podemos dizer que só Deus poderia perdoar. Então, a gente vê assim, como o perdão pra gente fica muito afastado do ser humano comum. Então, talvez seja aí a partir daí que a gente observa o quanto o perdão é difícil nesse sentido, né? Por causa dessa abordagem, ele passa a ser muito difícil. O que há por trás do perdão? Bom, atrás do perdão existe ação, né? Então, para a gente perdoar, você tem que ter tido uma ação ou alguém fazer alguma ação com você. Atrás disso, a gente pode dizer o quanto a pessoa é magoável ou está carente, e ela faz com que cada ação do outro seja o quê? Seja uma forma de perdoar. Você acredita então que para a pessoa conseguir perdoar, primeiro ela tem que se autoconhecer? É mais ou menos isso. O autoconhecimento é exatamente isso. O autoconhecimento é imprescindível, porque a partir do momento que você se autoconhece, você cobra menos do outro, então você cobra menos ações do outro. Então, muito importante isso, esse autoconhecimento. E por que é tão difícil perdoar? É difícil perdoar porque, em primeiro lugar, você não se conhece, esse autoconhecimento que você falou. Então, nós não sabemos a dimensão que aquela ação teve. Então, a partir do momento que nós nos conhecemos, o que acontece? A gente passa a analisar essa dimensão. Então fica muito mais fácil você rever esse perdão. Eu brinco em consultório e eu falo assim, a gente tem que subdividir a ação, né? Então, alguém praticou alguma coisa para com você, o que você faz? Analisa aquilo, subdivide aquilo e percebe a origem daquilo, de onde aquilo surgiu. O que é, na sua opinião, o que é mais difícil? Perdoar ou se auto-perdoar? Olha, Silvia, eu acho que as duas situações são difíceis quando você não tem conhecimento da origem delas, né? Eu acho assim que o se conhecer é importantíssimo, você ter uma noção do seu nível de carência, das suas necessidades, para você saber o que você cobra do outro e cobra de si mesmo, né? Porque a gente tá falando do perdão, então é muito importante. O quanto às vezes é muito mais difícil você se perdoar. E tem pessoas então que têm uma facilidade maior, talvez, para perdoar, para deixar passar aquela situação. Você acredita que isso já seja nato da pessoa? Em muitos momentos, o que é isso? Pode ser uma coisa da pessoa, do crescimento dela, da evolução, dos estudos que ela já fez, do autoconhecimento que ela tenha. Por quê? As outras ações, elas ficam muito naturais. Ela traz para a naturalidade, né? Então ela não deixa com que as situações cresçam tanto. Então isso com certeza traz esse olhar, né? O que eu compreendo é que você está dizendo que o auto-perdão tem que ver com a autoestima, então. Com a autoestima. O que acontece? Quando nós nos conhecemos, é de estranhar falar isso, mas isso é muito importante. Nós passamos a dar menos importância ao outro. Quando eu passo a dar muita importância ao outro, eu vivo mais a vida do outro do que a minha própria vida. O que acontece? O foco é muito maior por tudo que o outro faz. Então as ações que o outro faz ficam muito maiores, né? Certo. Então
que você havia falado de uma pessoa com uma autoestima baixa ou com uma carência excessiva. Então, a gente pode dar exemplos assim simples, né? A pessoa está num lugar com um grupo, de repente alguém vem, oferece alguma coisa para várias pessoas, por algum motivo não passou por ela. Ela acha que exatamente ela foi deixada para trás, porque ela está no foco que ela não está bem, né? Então, qualquer ação que aconteça, eu dei um exemplo simples, mas que você vê as pessoas de repente, olha, ligou para todo mundo, não ligou para mim, convidou a turma inteira, não me convidou, né? Bem comum e o que é? A pessoa está com uma autoestima tão baixa que ela fala, foi direcionado, não quis me chamar, não quis me convidar. Márcia, e uma outra questão, que é aquela questão que a pessoa já pediu perdão, né? Ela de fato se arrependeu da ação, mas ainda ela não obteve absolvição. O que você diria para esse espectador? Bom, você vai responder isso no próximo bloco. Voltamos. Então, Márcia, como eu havia lhe perguntado, aquela questão é que a pessoa, ela já pediu perdão, mas ainda ela não foi perdoada. Como ela faz para continuar e se livrar desta culpa? Bom, para falar disso, a gente vai ter que falar um pouquinho dessa obsessão por perdoar, né? O que acontece? Como você exemplificou, a pessoa ela já elaborou, já entendeu, só que ela quer o perdão do outro. Então, nesse processo, esse período, ela passa o quê? Ela passa a ter um controle obsessivo da questão. Então, ela começa o quê? Como que perseguir o outro para receber o perdão. Em muitos momentos, esse perdão vem como um prêmio, né? É um prêmio que a pessoa está querendo, né? Por ter reconhecido. Então, ela começa a ligar constantemente, e-mails, e perseguindo o outro para desequilibrar emocionalmente para que o outro traga o perdão. Só que a gente tem que pensar o seguinte, para o outro, às vezes, isso não é uma questão de perdão, foi uma coisa natural que ele fez ou não tem tanto interesse assim. Então, a pessoa vai ter que elaborar o perdão para ela, né? Fazer não só para ela, como para o outro também. Então ela vai ter que se desapegar da situação. Mas há questões que essa pessoa ela tem um vínculo afetivo. É muito importante ela se sentir perdoada. Qual seria o caminho nesse caso? Tá. Então a gente está falando assim, desse desapego, de desapegar-se o quê? Da necessidade do outro perdoar. Então, essa é uma coisa. Uma outra coisa interessante que você falou, o que é? Nas nossas relações a gente tem que perceber que tudo na vida tem um tempo e as coisas se esgotam. Então, às vezes, uma amizade se esgota, um relacionamento se esgota, um trabalho se esgota, né? Então, a gente tem que perceber quando chegou o tempo, quando as coisas acabaram. Então, na verdade, às vezes, aquela situação acabou, que o limite foi lá, o limite foi nessa situação. Tá, então a partir da pessoa ter sabedoria, exatamente o que você falou, de se desapegar. Desapegar. Quando ela reconhece isso, então ela caminha mais leve. Sim, caminha mais leve. E como você, para o espectador entender um pouquinho mais sobre essa questão, qual exemplo você daria? Tá. Olha, eu tenho alguns exemplos práticos muito interessantes. Eu tenho um que aconteceu há pouco tempo. Quando eu estava preparando um texto sobre perdão, e falando para uma paciente, ela me fala assim, Márcia, eu demorei anos para perdoar. Então a gente observa assim, como a pessoa fica presa há anos, né, de poder efetivamente falar, realmente eu perdoei. O que existe, uma outra coisa bem interessante, é a pressa do perdoar, né, que a gente vê, né? Porque a gente fala política, religiosamente, sim, né? Sim. Então, como se eu fosse para o outro e falasse, sinto muito, perdoei, tá perdoado, você resolveu a questão. Aí, depois de algum tempo, você vai para o consultório fazer uma terapia ou alguma coisa, e aquela situação vem de novo. Ela aparece. Por quê? Porque, na verdade, não aconteceu o perdão. Ela não resolveu de fato. Ela não entendeu o que aconteceu. Ela não entendeu. Tá? Então, a grande importância de nós entendermos como a gente é colocado numa situação, como o outro estabelece uma forma para nós reagirmos, porque a gente está falando de contracenar com outras pessoas, né? Então, o quanto o outro nos faz ter ações, né? Eu sozinha talvez não teria, mas o outro impulsiona eu a ter um sentimento, uma emoção. Ok.
E para encerrarmos, o que você diria para o espectador que está vivendo uma situação em que ele até deseja perdoar, mas ele não consegue perdoar, né? E também, por que é importante perdoar? Existem vários exercícios que a gente faz em consultório sobre o perdão. Para o quê? Não para obrigar o outro a perdoar, mas para que ele entenda. Existe um trabalho muito interessante que chama-se Ho'oponopono, que é uma técnica de perdão. No Reiki a gente elabora perdão. Então existem várias formas. Agora, o que eu acho muito importante é a pessoa, como nós falamos na entrevista inteira, em primeiro lugar, tomar consciência de como foi aquela ação. Em segundo, trabalhar para o seu autoconhecimento. E num terceiro momento, eu acho assim, se desapegar da questão, tá? Porque nós temos uma necessidade imensa de controle, de controlar aquilo que nós sentimos, que nós pensamos, como se aquilo fôssemos nós, né? Eu, Márcio, o que eu sou? Eu sou aquele controle que eu tenho pela minha vida. Não, eu não sou isso. E você acredita que quem perdoa se liberta? Existe uma libertação, por quê? Porque você passa a enxergar as coisas de uma forma muito mais leve, como você falou. Ok, Márcia, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela oportunidade. Estamos encerrando o nosso programa e nós vamos nos encontrar no próximo com um tema bem interessante. Espero você no Questão de Opinião por Silvia Stella. Até lá!